Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai dar sequência aí no terceiro episódio sobre formação em cardiologia. A gente fala sobre residência médica do INCOR. A gente já falou sobre a residência do Círio, já falou sobre a residência do Dante. E hoje eu vou estar aqui de novo com essa dupla de peso aqui que o 5G não dá conta, nem o Wi-Fi, que é William Batá e Matheus Prata. Galera, valeu por estarem aí de novo aí pra gente Obrigado continuar a você, Zé, pelo convite. Obrigado, valeu de Zé. verdade. Valeu, Matheusão. Foi bem legal o primeiro lá. Vai ser melhor ainda, né? Porque hoje é o INCOR. Exato. Hoje top 1 a gente fala assim, né? Foi mais café com leite, mais banho-maria. Hoje a gente vai E agora falar. eu tô em minoria, né? Não vou poder falar Agora, muito. como o Matheus tá em minoria, exatamente. Jogando fora de casa. Jogando fora Exato. de casa. Porque quem não sabe, os dois eles participam de uma plataforma de ensino de cardiologia muito legal também, que é a 12x8. E eles, no começo do ano, fizeram um podcast sobre a residência de cardiologia Dante versus INCOR. E aí o William, que ele é egresso aí do INCOR, ele era o único representante da casa, estava sendo lá sovado. Aí hoje eu falei, cara, a gente tem que chamar os dois aí para fazer a revanche. Eles aí. colocaram Dante versus INCOR. O primeiro nome normalmente é quem joga em casa, então tinha que ser INCOR versus Dante. Exato. O erro já começa aí. Hoje começa assim. Tem o viés, né? De quem vem na frente. Na atenção. E hoje a gente então vai estar de novo com o William Batá. O William, que é o cara que tirou o primeiro lugar na prova de título de cardiologia de 2023. Cara, parabéns aí. Obrigado, Zé. Valeu, Monstro valeu. sagrado. Representando a casa e também falando aqui do Cardio Papers também. Sim, com certeza. E, cara, então hoje a gente vai falar sobre a residência do maior da América Latina aí. Exato. Maior do bairrismo Hemisfério aqui. Sul, né? É isso aí. Matheus vai aguentar hoje. Tem que ver a fonte, né? Encheção de fonte, Arial 12, não, brincadeira. Não, mas galera, então hoje a gente vai falar sobre a residência do INCOR. E aí, para isso, eu chamei uma pessoa que está mais do que capacitada para falar sobre isso, que é o Will, que o Will ele é preceptor do INCOR. Então, primeiro ponto, a gente até comentou um pouquinho no Círio, mas para quem não assistiu, o que é esse cargo de preceptor, Will? Então, o preceptor é basicamente alguém que acabou cardio, normalmente tem que ser cardio do INCOR, né? A maioria de todos os preceptores praticamente foram cardios formados pelo INCOR. Teve um grupo só que teve dois, isso, exato. Mas a maioria são residentes formados no INCOR e a gente tem muito contato com a parte acadêmica, né? Como a gente já tinha falado no podcast anterior do Dante, a residência do INCOR é uma residência muito acadêmica. Então, assim, a preceptoria não é só da residência, é a preceptoria de cardiologia da USP. Então, assim, a gente tem muito contato com os internos do sexto ano, então tem uma coisa bem legal com eles. A gente vai dar aula, simulação realística em cardio, a gente discute casos com eles no pronto-socorro. Então, assim, a preceptoria em cardiologia é muito legal. A gente discute, a gente tem um ambulatório que é mais os preceptores que discutem com os residentes, né? Lá na Várzea do Carmo, o ambulatório glicério, que é um ambulatório, vamos dizer assim, secundário do INCOR, que a gente discute. Então, assim, é uma função muito acadêmica, vamos dizer assim, dentro do INCOR. Né? Monta aula, discute caso. Isso. Tem a função burocrática. Que escalas aí. Faz as escalas, aí o residente reclama, fiquei de plantão no Natal e Ano Novo. Aí você fala, Vocês que tem que resolver. Vocês resolvem os plantões Entendi. agora, exato. Então, mas assim, é bem legal. Claro, tem essa parte burocrática que tem que ter em qualquer lugar, Claro. mas tem a parte acadêmica que é muito legal, né? E faz o meio de campo entre os residentes e os chefes. Exatamente, exatamente. Tá Então, ali no meio do caminho. Não, e isso é muito legal, né? Que assim, na residência como um todo, a gente tem que aprender a lidar com seu R igual, seu chefe, e na preceptoria você ganha soft skills a mais, assim, né? Em relação a isso, de como lidar, de como falar. Então, acho que é Ajuda muito até a legal. mediar algum conflito. Exato, conhece novos amigos, assim, pessoas que não eram tão próximas acabam ficando muito próximas. Faz então isso é bem desamizades legal. também. Exato. Isso é normal. Normal. Mas é isso. Quando a gente também tem algum problema, como a gente está rodando com um estágio, algum residente não está tendo alguma atitude que a gente considera também adequada, além da gente conversar com ele, a gente já dá o toque na preceptoria para ficar atento também, né? Entendi. Então o feedback de vocês, chefes, vai direto pro preceptor, que é o William aí no caso. E a gente sempre tem uma relação muito boa com os chefes da residência. Então, assim, sempre que a gente vai falar com o residente, a gente, claro, tenta, se for algo mais leve, a gente tenta apaziguar, vamos dizer assim, ver o que aconteceu. Mas se não, a gente recorre aos chefes. Então, os chefes são muito presentes também na preceptoria. Então, ajuda bastante a gente, né? A gente tem um preceptor específico para o internato, um preceptor específico da residência, um chefe, né, que a gente vai reportar as coisas a ele. Então, é uma função bem legal. Eu gosto bastante. Dura um ano, né? Exatamente. Dura assim que acaba a residência, 1º de março você começa, 1º de março do outro ano já é outro grupo de preceptores, já estão escolhidos do INCOR. Então, quem pretende fazer residência no INCOR não tem a dúvida que os preceptores desse ano são... Melhores ainda. É muito difícil, porém acho que a briga é boa. Acho que agora vai.
Beleza. E que ano que você se formou então, Will? Cara, eu me formei em 2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, morava lá, né? Apesar do sotaque ser zero, né? Zero. Totalmente paulista, né? Vim pra cá, conheci o Matheus, inclusive, eu fiz residência de clínica na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, né? Matheus era o meu R2, fui R- dele no pronto-socorro e na enfermaria de clínica masculina. Então, assim, aprendi muito com o Matheus, por incrível que pareça, assim como a gente falou no podcast anterior. Repetindo a piada, porque quem ouvir esse, aí já não ouviu a piada. Mas eu acho que aquele vai ter mais. Se ele não lançar da troponina, tá valendo. Essa piada da troponina, cara, ficou conhecida no Brasil inteiro. Então, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz residência de clínica na Paulista, cardio no INCOR, e agora estou na preceptoria da cardio do INCOR, né? Legal. Cara, vamos falar então do processo seletivo, como é que é agora no HC, porque esse ano já teve uma mudança, muito, né? Em relação à parte de entrevista, a prova prática, uma coisa que a gente viu caindo, né? Reduzindo cada vez mais depois da pandemia. Como que está o processo seletivo hoje, Will? Então, atualmente, a gente faz a prova de seleção do INCOR junto com as provas dos R+, de especialidades do HC como um todo. Então, é no mesmo dia da endócrino, enfim, de todas as especialidades clínicas, tanto clínicas quanto cirúrgicas, né? E hoje a residência conta com 52 vagas, né? Com uma proposta de aumentar para 60 ou 66, então existe essa proposta de aumento do número de vagas. E antes a gente tinha um estágio, eram 28 vagas de residentes, 24 do estágio. Agora, há 2 anos que a gente só tem vaga de residência no INCOR, né? Isso foi não ter entrevista foi algo do Conselho Nacional de Residência Médica, né? Falaram, não pode ter entrevista, então vai ser mais análise documental. Quando tem entrevista, atualmente, não é classificatória, né? A gente não vai ter nem entrevista de jeito nenhum, vai ser só análise documental mesmo para currículo, análise curricular. Tá? Certo. Então é basicamente isso, 52 vagas. Uma prova não vai ter prática também, né? Não só vai ter prova prática. Escrita. Prática é permitido, né? Tá. Mas o HC já há alguns anos não tem prática. Desde a pandemia custo também, né? É muito custo. Eu acho que assim é importante você saber como o candidato ele lida, né, na prática. Porém, isso daí também não é tão importante. O HC já tirou faz tempo. A maioria tem tirado. Esse ano, por exemplo, a prova de R1, se eu não me engano, é só Santa Casa e Unifesp. Que mantém. Acho que Einstein também. Einstein também. E, então, a maioria das provas de São Paulo e no resto do Brasil já não tinha faz tempo, né? Acho que atualmente são só 120 questões objetivas, 120. Valendo 90%. E prova de resistência. Prova de resistência em 6 horas. É tempo. Quase o Enem ali. Meio plantão. Cara, e tem múltipla escolha e deve ter... Agora, os casos clínicos? Não, agora, ano passado tinham 100 questões e as últimas 10 ou 20, se eu não me engano, valiam 120, mas as últimas 10 ou 20 valiam 40% da nota e o restante 50%. Agora são 120 questões, valendo tudo a mesma nota. E sem entrevista e sem... Sem entrevista, 10% de análise documental, de análise curricular e 90% das 120 questões. Eu não sou ninguém na fila do pão, mas eu ainda sou mais old school ainda, prefiro algumas outras coisas. Eu também. Eu acho que entrevista é importante para você conhecer quem você está lidando, né? Eu acho que a prova evitar prática os personagens. Tem pessoas que, assim, acabam... Assim, para diferenciar quem tá no final, acho que é importante a entrevista, entendeu? Às vezes você consegue botar para dentro alguém muito bom. Exato, colocar para dentro alguém muito bom, que talvez não tenha tido sorte na hora da prova, a outra pessoa acabou tendo sorte, mas ela é uma pessoa que você vê que ela não vai agregar no seu serviço. Isso é importante, queira ou não, né? Tem muita gente que é tipo, o cara é mandrake lá das questões. O cara só sabe responder teste, mas conversar com alguém, juntar os dados, fazer alguma coisa... E isso é o que a gente sempre fala, né? Então, residência não é só para você aprender técnica, é para você aprender a lidar com pessoas, é para você aprender essas soft skills que a gente falou, né? De, como que eu vou lidar com o meu chefe, como que eu vou conversar com tal pessoa, como que eu vou conversar com o paciente, como que eu vou dar uma notícia. Então, isso é muito importante para a gente ver na prática, né? Na entrevista, acho que é importante. Beleza. Bom, então são 52 vagas, isso, então, perfeito. Atualmente a gente está com 104 residentes aí, R1 e R2. Isso. Tem uma galera estrangeira também, que aí é outro processo seletivo, a gente também não tem muita noção, né? Uhum. São em torno de 5 a 6 por ano residentes estrangeiros com proposta de aumento também. Então, o HC, como um todo, tem convênio com Angola, tem convênio com países da América do Sul e tem muitos estrangeiros que vêm fazer residência com a gente. Então, é bem legal. Equador, né? Colômbia. Equador, Colômbia, tem... internos do Chile que vem aqui. Então é bem interessante isso. Boa. E como que é a divisão, então, dos estágios na residência do INCOR? A gente comentou da do Dante aí,
Acaba sendo muito parecida com uma coisa ou outra. Muito parecida com uma coisa ou outra. Então, assim, a gente basicamente divide por grupos de 3 meses, né? Então, primeiro mês... Isso mudou muito, porque na minha época não era assim. Não, na minha também não. Mudou exatamente do meu ano pro seguinte. Então, eu fui no meio da transição, né? E falaram que foi ótima essa transição. Não, foi ótimo. Eu passei 2 meses na licença cardíaca, 2 meses no transplante. São estágios tranquilos. Né? Tranquilo, pouco paciente. Exato. Então, assim, no primeiro mês, a gente roda 3 meses na prevenção. O que é o estágio de prevenção? Hipertensão, lípides, tabagismo, SPA, que é quando o residente tem um primeiro contato com o paciente que chega. Por exemplo, o paciente foi encaminhado ao UBS. Chega no INCOR, o residente avalia e vê para qual unidade que aquele paciente vai, né? Então, cardiogeriatria, então tem várias especialidades dentro do estágio de prevenção. E tem também o ambulatório da Várzea do Carmo, que é aquele ambulatório que eu falei mais recentemente, que a gente discute com os residentes, os pacientes que foram de alta do INCOR. É basicamente assim, o paciente, ele é complexo, porque ele era do INCOR, mas, por exemplo, era uma valvopatia que operou, mas ainda precisa de um segmento mais de perto. Vai para a Várzea do Carmo. Se acontecer alguma coisa durante, suspeitei de endocardite, a gente já tem um link muito fácil com o pronto-socorro. Então, assim, o paciente ainda é do INCOR, mas ele é atendido fora dele pelo grupo do INCOR, pelos residentes do INCOR, discutidos conosco, os preceptores e outros chefes. Legal, né? Então funciona como uma retaguarda Exatamente. de nível secundário. É isso que é interessante. Dá uma desafogada, assim, no ambulatório, né? Em vez de ter aquele paciente que você vai prescrever só profilaxia para febre reumática e ver se a válvula tá boa na ausculta, ele vai fazer isso em outro lugar, entendeu? Às vezes ele pode ir para o OBS? Pode, mas talvez tem um paciente ou outro, ficou com um pouquinho de disfunção ventricular, ou tem mais coisa para ver, tinha uma FA que o controle não estava meio aquém do desejado, então ele vai lá para a Várzea do Carmo. E é super interessante, que é um ambulatório de cardio geral, é o que a gente vai ver talvez mais no dia a dia, que a gente gosta, né, de transplante, balão intraótico, isso ser descompensado perfil C, que no Dante tem muito, que a gente gosta disso, porém o dia a dia do cardiologista vai ser paciente com uma valvopatia anatomicamente importante que operou, paciente com uma DAC biarterial que ficou em clínico. Um pós-stent. Exatamente, angioplastou também vão para lá com a gente. Vão muito, por exemplo, uma CEALT, o secundum que não quis operar. Não quis operar, mas tem que ficar de olho para ver se vai ter sobrecarga de VD. Exato. Então é realmente uma complexidade secundária, né? Exatamente. Nem fica lá mais. Não tem que ficar no INCOR, mas também não dá para ir para o serviço de atenção primária de saúde, tem que ficar num serviço com gente especializada. E vez ou outra, a gente pega a BAVT lá, a gente pega endocardite. O Zé já recebeu várias ligações minhas. Ô Zé, aceita esse caso aqui, cara, é uma endocardite. Mangina instável. Teve um supradiavérrico infradifuso que chegou com um tropo de 15 mil no PS. E tem um link direto ou é via cross? Não, liga. A gente liga só. Liga direto no telefone lá da sala de emergência e fala, tô aqui na Várzea. Tem a ambulância do INCOR que leva o paciente para lá. Exato. Às vezes o residente tem que ir junto. Peguei Demagudo também lá. Não, tem muito. Eu peguei na época, no meu R1, no início do R1 ainda tinha muito Covid, né? A gente acha que tá só no bula, né? Mas tem emergência. O cara chegou desconfortável, eu falei, botar oxímetro, Saturno 79 é Demagudo. Isso é comum, né? E o Matheus tinha comentado, né? Vocês têm um ambulatório, eu esqueci o nome, mas é o ambulatório da admissão da triagem. Chama grupo 2, não sei porquê, tá? Grupo 2, Já me falaram, mas eu esqueci. Mas qualquer um, né? Grupo 2, Cara, a gente também no ambulatório do SPA é isso, né? E você tinha comentado, vem um BAVT por semana, né? Cara, e eu sou assistente do pronto-socorro do INCOR, então geralmente vem 2 a 3 BAVTs por dia. Então é uma coisa assim, vai. Por dia? Por dia, velho. Não é exagero. Chega no ambulatório do marca-passo, o cara tinha um BAVT intermitente num holter, foi encaminhado pro INCOR. Aí quando você põe o eletro no cara, BAVT, você fala... assim, tudo bem que ele tava em casa assim, tudo, mas eu vi agora, né? Então agora tem que ir pro pronto-socorro. E a gente vê umas coisas assim, tipo, o cara teve alta do pronto-socorro, chegou no PS com um BAVT, estava. Ele, não, então vai lá pro INCOR, procura por meus próprios, ou vai na consulta, vira e mexe, assim, chega uma ambulância, é pro PS? Não, é pro ambulatório. Aí chega o cara, tá na UTI com BAVT, pra passar numa consulta ambulatorial. Isso é muito comum, cara, com oxigênio no ambulatório. Você fala, não, cara, esse cara não tinha... Não, ele tá internado, é que ele não queria perder essa consulta. Nossa, isso clássico. É um clássico. Isso é um clássico. Dante deve acontecer demais isso, né? Dante deve acontecer demais. Uma vez saiu um cara até com o introdutor, invadiu lá, velho. Nossa Mentira. Senhora. Introdutor femoral na consulta. Meu Deus. Tinha que mandar pro PS só pra tirar o introdutor, cara. O residente deve ter ficado muito feliz. Ia dando tranquilo ali, meu Deus. Não, imagina de madrugada, 3 da manhã, é a hora de tirar o introdutor. Aí você cansado e tal, ficar comprimindo, isso é paciência. Né? Então, mas é basicamente isso, Zé. Tem várias histórias clássicas. Tem muita, né? E o ambulatório da Várzea do Carmo, a gente não chegou a comentar com o Matheus, mas
O pessoal do Dante também faz parte, não sei se vocês rodam na residência ou se são só os R+, mas, por exemplo, toda a parte de exames complementares que a gente precisa é o Dante que faz. Então, porque tem uma unidade do Eco, o Volter, o Ergométrico, que é a galera do Dante que faz lá, é um AMI, né, da Várzea do Carmo. Então acaba juntando o Dante com o Encore lá. E quando a gente precisa de algo mais complexo, tipo um CAT, a gente liga pro Encore e marca no Encore. Exato. Então o paciente não vai para a rede. Então tudo bem, ele está na rede do estado. É uma troca de mão dupla. Exatamente. Ele desafoga o AMI. Perfeito. Desafoga o Encore, mas também salva o AMI, né? Quando precisa. Exatamente. É bem interessante isso. Tipo, Cintilo, que não vai ter, não é um AMI realmente. É grande, mas ótimo, assim... né? Sirva de exemplo, seria muito bom pro Dante ter um esquema desse. Com certeza. Até porque desafoga e tem como vocês tratarem de mais pacientes do que... Exatamente. Os residentes, no início, gostam muito do R1, gostam muito de estar, então, porque eles não rodaram coronário e válvula, que é o grosso, né? No final, eles acabam discutindo menos, mas assim, gostam bastante também. Eu acho que é um estágio bem legal. Eu cresci muito, tanto como residente e tanto como preceptor. Acho que tem melhorado bastante. Então, tem esses 3 meses de prevenção, tem 3 meses de PS, né, Zé? E férias. Então, 3 normalmente... meses no pronto-socorro? São 2 meses de pronto-socorro e 1 de férias. Então, tipo, às vezes é pronto-socorro, férias, ou começa de férias, ou férias no meio. Então, em 3 meses sem férias e 2 meses de pronto-socorro. E, diferente do Dante, a gente só passa no R1. Talvez essa seja uma diferença importante, né? Que eu acho que o R2 no PS ia agregar bastante. Claro que tem uns assistentes, né? Claro. Mas o manejo do R2 é diferente. A gente já roda na UCO, roda na UTI, já passa um balão intraórtico com mais tranquilidade. Marcar passo, às vezes a gente não fez muito no R1. Nossa maior oportunidade de passar marca-passo, diferente no Dante, é no R1, né? Acaba passando vez ou outra na UTI e na UCO, mas o grosso é no R1. No R2 você acabaria tendo mais autonomia, né? Para tomar umas decisões. Exato. Para chegar já pro chefe com uma proposta do que fazer, exato. Né? E até assim, para dar uma auxiliada também, eventualmente, alguma dúvida do R1. Sim. O que a gente tem lá bastante a gente tem muito contato por estar vinculado com a Faculdade de Medicina da USP. Então, roda interno do 6º ano, que rodam lá. Tem os R1s da clínica que rodam lá também. Medicina do esporte também faz plantão diurno lá. E... Medicina de emergência. Medicina de emergência, é verdade. Medicina intensiva agora também está rodando. Então, acaba tendo uma troca legal, mas assim, é o R3 da cardio que passa o conhecimento para a galera mais nova. Exato. Se tivesse um R4, pelo menos na sala de emergência, eu acho que seria... Mas acho que é uma mudança que... gente, né? Exato. Aí é uma coisa, né? A gente tem muita gente, né? No Dante é o residente da cardio e é isso. Então, a gente não toca... Ficha, né? Quem faz a triagem inicial é o médico assistente, e se ele abre uma ficha para ser atendida, quem atende é o R1 da clínica, não é o R1 da cardio. Exato. A não ser que mande para a sala direto. Isso. Né? Aí, sala de emergência fica o R1 da cardio e a gente fica vendo os pacientes do fundo. É muito semelhante, né? Bem semelhante. Tem uns 40. Aí, Zé, você que vai saber mais. 40 mais só da cardio adulto, né? Fora congênita, pneumo, tórax, que acaba também dividindo o mesmo espaço no saguão ali do pronto-socorro. Exatamente. Então, realmente, às vezes fica muito cheio, né? E de noite, falando agora do pronto-socorro, como a gente avalia, tem esses estágios, então a gente avalia os pacientes, ficam na sala de emergência e o resto lá no fundo. E é de domingo a domingo, mas a gente consegue dividir, né, Zé? Então, por exemplo, hoje minha folga é na terça, na outra semana é na quinta, eu quero ter folga sábado e domingo, aí no outro sábado e domingo você vai trabalhar. Então, assim, é domingo a domingo, mas a gente consegue se dividir. Sim, acho que são 6 dias por semana de trabalho ali, né? Não faz plantão à noite, quem tá rodando então no o fim de semana é também do quem tá no horizontal. De quem tá no horizontal. Entendi, então é puxado, né? É puxado. E aí, no final de semana, vem uns ectópicos aí que estão rodando em outros estágios aí, né? Porque a galera também folga um pouquinho a mais aí. Isso, exato. No final de semana, durante a semana é só o residente que está no horizontal. No final de semana, a maioria é do que está no horizontal, mas tem 2 residentes que vão ajudar, né? De outros estágios. Então a gente tem 3 meses de prevenção, que tem hipertensão, lípides, tabagismo, é um mês bem rico, são 3 meses bem ricos. 3 meses de PS e férias, 3 meses de válvula e métodos, então você roda 2 meses na válvula e 1 mês no métodos, estudo no R1, né? Bem parecido também com o Dante, que é 1 mês de enfermaria e 1 mês de ambula, né? Exatamente. Então é 1 mês só na enfermaria, então pega muito pré e pós-op, faz admissão dos pacientes, complicação pós-op, 50% faz FA pós-op, então você aprende esse manejo de congestão, então a válvula é bem legal e o ambulatório é excelente. Tanto medo, né? Das intercorrências na enfermaria. Quando toca o bip, o seu coração já desespera, desespera, você faz uma FA de alto e vai atender uma FA de alto, né? E
tem um mês de métodos, então atualmente eu acho que é um mês que vem ganhando força no Encore. Na nossa época, eu acho que é muito semelhante à sua, a gente rodava mais eco, teste ergométrico, né? E agora a gente roda um pouquinho na Cintilo, na ressonância Angiotomo, tem o Dr. Rochit, que é um nome gigantesco, né, na ressonância mundial, então assim, é uma coisa que vai crescendo, tá? Mas ainda a passos curtos, talvez a gente não faz o teste ergométrico, a gente mais lauda o teste, né? Então, assim, métodos talvez seja uma das coisas que a gente tem que melhorar um pouco mais, né? Botar mais a mão ali. Botar mais a mão na massa, eu acho. E válvula, um estágio excelente, né? O ambulatório da válvula realmente é o que a gente comentou antes, você aprende a auscultar desdobramento da B2, realmente existe. Reforço para sistólica, aquelas coisas que a gente falou no podcast anterior. Existe na sua mente, né? Não é só mentira de livro, texto, né? O que é muito legal é assim, a gente aprende realmente a entender o que é uma valvopatia grave, assim como no dente, obviamente. Mas a ponto de tipo, cara, esse eco aí foi Stevie Wonder. Não, vamos fazer de novo o eco, porque assim, é ausculta, exame físico de importante. Tá dando que é moderada, tá errado o eco. Legal. Vamos de novo. Cara, e isso é bizarro, né? Isso é. E aí repete, é mesmo. Quando exame físico, truco eco, aí o cara é bom, hein? O cara é bom. Não, talvez seja um dos momentos que o exame físico, tirando o exame neurológico, seja mais importante, quando o preceptor prova pra você a importância de você saber examinar. Né? Exatamente. Não, é verdade, por que você não pode confiar cegamente no eco? Com certeza, até porque... Exato, porque assim, congestão, se tem muito congestão, você vai... Eu vou falar que tá congestão, você que não, você talvez sim. Mas não, válvula importante, se você ausculta e fala, putz, é uma válvula importante. Cara, isso é diferencial. E a gente pede outro exame de mais e fala, tá vendo? Realmente minha ausculta estava certa. É bom que vocês pegam noção já de valvopatia, que é uma coisa que a gente termina a clínica sem saber nada. A né? gente e já começa no R1 essa noção, né? A gente aprende valvopatia lá no Dante no R2 apenas. Então a gente começa a ter noção de válvula mesmo só no segundo ano. Não, e assim, a gente fez clínica junto. Eu já gostava de cardio. Não sabia nada de válvula. Nada. Não sabia nada de válvula. Acho que, na verdade, assim, a gente sai da clínica achando que sabe alguma coisa, que sabe manejar infarto. Exato. Isso, né? Na verdade, cara... Não sabe nem a dose do copridogrel direito. A hora que você entra na cardio, você vê que realmente você não sabe nada. Não, aí você fala, putz, eu já gostava de cardio, entrei e não tô sabendo nada. Então essa sensação para quem vai entrar é normal. Né? Normal. Você não é muito ruim, tem aquela síndrome do impostor, cara. Não era pra eu todo estar mundo aqui, passa. Putz, como que eu tô no Encore e no Dantes, 2 maiores centros do país, meu Deus, não era pra eu estar aqui, eu não mereço, os outros são melhores. Não são. Ninguém sabe cardiologia. A gente já tem alguns anos de cardiologia, o Zé mais que a gente, e a gente sempre tá aprendendo mais coisa, né, Zé? É impressionante. Então, tem esses 2 meses de válvula e métodos, tem 2 meses de atero e coronária, né, que são basicamente a mesma doença, mas assim, a gente atualmente roda na hemodinâmica, então tem discussão de cateterismo, a gente tem um clínico dentro da hemodinâmica, né, então isso é muito interessante. O clínico vai decidir, não, esse paciente é melhor para cirurgia, esse paciente talvez seja, dá para angioplastar, faz um tronco para DA, o risco dele é um pouco mais alto, então isso é muito interessante. Não é só a visão do hemodinamicista, é a visão do clínico que sabe também hemodinâmica. Então isso tem melhorado também. Isso é bem legal, porque lá a gente tem o heart team de válvula, tem de coronária, enfim, e acaba que o clínico tem um peso legal na decisão, né? Sim. E para a formação como clínico, eu acho isso bem importante também, do que você ficar, entre aspas, um refém, né? Ou do cirurgião. O cirurgião fala, não, eu vou operar. Eu falei, calma, você não, vamos discutir direitinho. Que dá para operar, beleza. Dá, isso tudo dá, né? Exato. Que precisa, né? E o hemodinamicista é a mesma coisa, né? Eles acabam também... Tem no viés do especialista. A gente percebe que é interessante, né? Que tanto no Dante quanto no Encore, acaba tendo algumas divisões, por exemplo, coronária e hemodinâmica, né? Exato. Assim, no hemodinâmico tem um ambulatório da angioplastia. Ou seja, todo mundo colocou stent, fica com hemodinâmica. Sim. Agora, quem não colocou stent, fica com coronária. Quem ficou em clínico ou operou, fica com a coronária. Então, tem essas segregações para a mesma doença. Entendi. Então, é mais por questão logística mesmo, de como foi estruturado o serviço. E é outra coisa que a gente acha que sabe antes da clínica, né? Não, coronário, tem uma lesão de 70%, os caras não fizeram nada. Qual que é a dúvida? Só pegar um stent ali? Só pegar um stent. E essas coisas que a gente aprende nas 2 residências é muito gratificante, né? Você acha que você sabe, você chega e fala, não sei de nada realmente. A decisão do consultório é uma das mais difíceis de ser tomada, total. Né? Sim, total. Cara, total. E eu fiz coronária crônica, né? Eu fiz atero também de fellow. E, cara, é uma área que, assim, aproveitando que você está comentando aí desse bloco, mas coronária, vocês sabem, você pode deixar em clínico, você pode operar, você pode indicar uma revascularização percutânea também. E na decisão não é fácil, né? A gente acha que é muito fácil. Os 3 podem estar certos. Exato. E pode ter errado também. Você falar, não, aqui eu vou fazer isso. Cara,
calma, vamos decidir direitinho, vamos discutir com o hemodinamicista, vamos discutir com o cirurgião, calcula o sintaxe, vê direitinho, né? Então, assim, essa decisão que a gente acha na clínica, que tratar coronária crônica é igual a tratar coronária aguda, né? Exato. A gente sempre discute isso nos ambulatórios, né? É totalmente diferente. Então, assim, a gente aprende Eu lembro bastante. na clínica o tanto preocupado que a gente ficava com a troponina alterada, né? Nossa, você lembra? Eu- Essa daí. Meu Deus, a tropo foi de 10 para 20. Tá, Cara. dobrou, mas calma. Esse é Tem meu dia a sintomas, dia. tem sintomas. Acalmando os clínicos. Tem sintomas, a gente fala que o cardio não é o clínico, é o ortopedista da clínica, né? Exato. Mas a gente tem que ter esse papel. Não, tem sintoma, alterou eletro, não sei o que. A gente também. Não, aumentou mais de 20%. Mas calma. E Então, os essa 20%, segurança hein? que a gente E pega. esses 20%, hein? É, Essa esse foi foi boa. polêmico. Essa discussão foi boa. Foi bem boa. Esse podcast de tropa é clássico. Então, assim, esse conhecimento que a gente vai aprendendo é muito interessante. Então, tem esses 2 meses de artéria coronária e mais um mês de UTI, que na minha época, na nossa, não rodava no R1. Não, né? era no R2 só. Exato. Agora o R1 é o único contato que o R1 vai ter com o R2. Nesse mês, que é 15 dias em UCO, 15 dias em UTI. Entendi. Então agora o R1 tem contato com o R2. Ele roda... Até uma dúvida minha, ele roda 15 dias na UCO grande, 15 dias na UCO pequena... 15, Não, é 10, 15 perdão. é- Uma semana, né? Exato. Acaba dividindo, a maioria deles fica na UCO grande, né? Tá. E tem alguma diferença além do tamanho? Não, assim, tem o chefe que passa, mas assim, o perfil de pacientes é um pouco mais tranquilo na UCO pequena, em tese, né? Às vezes Em isso tese. acaba mudando. Então, assim, são 20 leitos na UCO grande e 10 leitos, se eu não me engano, na pequena. Na UTI grande, 20 leitos, na pequena, 18, né? E na pequena, 10 leitos em Ah, tá. média. Então, assim, o tamanho mesmo e número de leitos é a principal na UCO diferença. grande são quartos individuais e na pequena são quartos duplos, né? Duplos, tem isso. Então, assim, os pacientes mais graves normalmente ficam nas grandes, que tem mais assistente, tem mais espaço residente. também para ter mais espaço. dispositivo, balão, essas coisas, ele cabe melhor no quarto. Exato. Então, aí, nessa época, o R1 já tem a oportunidade de fazer procedimentos mais complexos, passagem de Swan-Ganz e balão Passa intraórtico, bastante. mas que fica mais com o R2, né? Claro, Hierarquia tem que ter, né? Tem que ter. tem que funcionar, né? Que nem no Dante, o marca-passo é mais do R2 aqui, marca-passo é o do balão R2. e o SUA também é mais do R2. E como eu disse anteriormente, quem passa mais marca-passo acaba sendo R1 no PS. Exato. Né? Então, é basicamente isso no R1, então, de estágios. Em relação a plantão, José, você quer falar E logo? aí, não, acho que vale a pena até comentar que no estágio da Tero também acaba tendo uma discussão uma semana do MAS, né? Que é um estágio meio diferente. Interessantíssimo, Isso é legal de exato. comentar também. Exato, mas é um estágio que a gente roda com chefes, principalmente o Dr. Vadir Web, que participou dos principais trials de coronário. Inclusive um trial que é muito citado, que é o MAS 2, né, em todas as diretrizes internacionais, foi feito ali no INCOR. Então isso é muito interessante, a gente acaba discutindo muito, né, do ponto de vista metodológico, como que faz um estudo. Analisa esse estudo para mim. A gente sempre acha que leu aquele resuminho e já tá bom, né? Não, mas por que ele colocou esse critério de inclusão? Por que ele fez dessa forma? Qual foi a metodologia? Será que a análise dos dados foi da melhor maneira? Então, isso é muito legal, né, Zé, que a gente aprende no MAS. Acho que aí é um estágio, assim, eu pedi para comentar até porque até atende alguns pacientes de Sim. protocolo de pesquisa, mas isso não é nem o maior foco, mas assim, o fato de você estar com uma pessoa que pensa fora da caixinha e consegue te estimular a crítica da parte científica, isso é muito legal. Porque você olha e fala, cara, eu realmente, esse artigo fala que é isso, mas você olha assim, o artigo não vale nada. Exato. Aí você fala, putz, não, foi no New England, foi positivo, foi não sei o quê. Mas calma, lê esse artigo direitinho. Será que Você vai que você conseguir pode aplicar sair isso no seu dele? dia? Tipo, Exato. essa é a população dos entes que você vê? Não. Exato. Então, o que isso aqui te agrega na vida? Nada, tipo... E Não, é muito, te dá muito senso crítico isso. Acho certeza. bem legal É também. muito legal, né? Porque isso faz parte do nosso crescimento como profissional, né? No começo a gente É que é muito fácil ser enganado, toca né? o que o residente fala, depois toca o que você vê no cursinho, depois Exato. toca o que você aprendeu lá na cardiologia que tá na diretriz, e depois você começa a questionar de onde vem o que tá na diretriz. Perfeito. E aí você vê o artigo e vê, putz, será que... E foi chegar isso mesmo, nesse né? estágio é muito difícil. Então, por isso que realmente foi excelente você ter comentado, Zé. Você ter, tudo bem que são poucos dias, mas você ter Uma aqueles semana, dias, uma semaninha, mas você ter aqueles dias para discutir com pessoas de excelente gabarito que participaram dos principais trials. E eles falam, não, esse trial, que inclusive eu fiz, tem erro talvez aqui de metodologia e tal. Então isso faz o nosso crescimento ficar excelente, né, Zé, nessa parte. Perfeito. É muito fácil ser enganado, né, por isso. É muito fácil ser enganado, é muito fácil. A gente, ainda que é cardiologista, que a gente ainda tá mais habituado a estudar e ver... Tem muitos trials de cardiologia, né? Sim. Da mesma forma que tem muitos trials, a gente também pode correr o risco aí de
cai nessa falácia. Ser entubado por muitas coisas. Posso aproveitar e fazer uma pergunta, Zé, da residência? Existe, além disso, que no Dante a gente não tem, né? Mais nos estágios, mas algum treinamento, algum aprendizado de análise de artigo, de medicina baseada em evidências? Não tem. Também não, tem, né? Não tem. Assim, a gente dependendo a cada estágio, discutindo os artigos específicos. Isso, tem chefes específicos que acabam discutindo mais que outros, mas isso vem parte deles, né? Ou parte da gente fazer uma pergunta. Então, ter um estágio tipo um journal club, discutido pelos residentes, isso não tem. E até, assim, é uma mudança que houve. Acho que você ainda pegou isso, Will, talvez, mas a gente tinha uma carga horária anual do programa da cardiologia, em que você já entrava no R1 sabendo, sei lá, em setembro eu vou ter uma aula e em janeiro eu vou ter uma outra aula com o chefe tal, e você já se prepara, e era aula na hora do meio-dia, e a gente tinha todos os temas da cardiologia, eles eram eu peguei no início do meu R3. Aí, depois de um tempo, mudou, e cada estágio ficou responsável por dar suas aulas, como é na maioria dos lugares, né? E aí, por exemplo, eu fico só com as aulas da emergência, o pessoal da válvula só com as aulas da válvula e assim por diante. Mas não tinha ainda assim nessa parte da análise crítica. Antes era o R4 que dava aula, ele convidava um chefe, mas era assim, uma aula excelente, né? O R4 se preparava meses para dar aula. Só que era sexta-feira, meio-dia a 1h. Sim, para falar de um tema muito... Então, assim, realmente... E meio-dia é um horário ruim, porque às vezes também come o horário do ambulatório, os ambulatórios são cheios. O horário do almoço, exato. Você tá indo para almoçar para voltar 1h. Você tá saindo meio-dia e meio, a aula já era meio-dia. Cara, já nem vou, né? E outra, você tem que voltar para o ambulatório a 1h. Então você fala, preciso comer alguma coisa para voltar. Então, mas assim, a parte teórica é muito bom, acho que nos dois, né? Cada unidade fica muito responsável por dar suas aulas, né? E tem as aulas da divisão de cardiologia, que toda quarta-feira de manhã a gente tem discussões. Então tem o INCOR Team, tem a reunião do professor Calil, tem a reunião anatomoclínica, tem a reunião de que é o INCOR de AV, que cada unidade, por exemplo, a aterosclerose vai falar da unidade deles, dos projetos de pesquisa, de uma diretriz. Então isso a gente conseguiu organizar bastante na preceptoria, ficou bem legal. Fora que cada unidade faz as suas reuniões, mas essas aí são reuniões mais abertas para todas aí também. A reunião da divisão é obrigatório para os residentes, né? Das 8 às 9, toda quarta-feira os ambulatórios começam mais tarde, justamente para todos estarem na reunião. É tipo, eu nem comentei o fórum do Dante. Comentei do Dante, né? Que na sexta-feira, das 8 às 9, tem o fórum. Que é para todo mundo. Cara, eu acho o fórum, se bobear, até mais legal, porque o fórum fica disponibilizado no YouTube. Fica disponibilizado no YouTube e é aberto para todo mundo, né? O fórum é bem legal. Bem legal, um nível bem alto. Mas ele sempre o mesmo objetivo, né? Juntar vários chefes e para discutir algum tema, normalmente um tema mais atual. Putz, isso é muito legal. Mas é um horário reservado do hospital inteiro para o academicismo, isso que é bem legal. Né? Sim, então é muito semelhante nos dois, né? Então isso é muito legal. Então os residentes vão estar, os chefes gostam de estar, né? As discussões às vezes acaloradas, baseadas em evidência, então é bem interessante. Então acho que isso no R1 fechamos, né? E aí pro R2? Pro R2, basicamente a gente tem IC transplante. Que era no primeiro ano, né? Que era no primeiro ano. E como eu peguei a transição, eu fiz no primeiro, fiz no segundo também, é quase uma recuperação. É isso aí. E ainda acaba 10 da noite? Então, não acaba mais 10 da noite, justamente por ser R2, né? O Matheus fez essa brincadeira que meu primeiro dia do R1 da cardio, eu comecei pela insuficiência cardíaca, que era o estágio mais pesado, né? Sim. Chegamos, de manhã teve a admissão dos residentes, a gente chegou todo mundo de manhã sem atendimento, a gente não sabia mexer no sistema. A gente não sabia mexer no sistema, o fellow falou, eu tento ajudar vocês, o fellow também não sabia, porque era de fora. Então a gente falou, então vamos, né? A gente saiu 11 horas da noite do ambulatório. E nos outros dias não foi porque tipo saiu muito antes, não. Saía 9, 8h30, então assim, esses ambulatórios... Foi uma prova de fé, né, o seu primeiro dia. Foi. Quer ficar ou não quer? Eu lembro que o Will, ele colocou no Instagram, né, nos stories, e eu tinha tentado contratar ele pro Dante, né, assim como você não deu certo, eu falei, vai, bobo. Fez bem feito. Eu lembro, tirou foto lá com o reloginho, cara. Nossa. Não, realmente era um estágio muito mais puxado, mas agora tem pouco menos de pacientes, são menos pacientes marcados. No R2 você acaba tendo mais envoltura em atender, você sabe o que perguntar, sabe o que focar mais. Então, e é um mês em C, um mês em transplante, né? E aí é 15 dias de enfermaria, 15 dias de ambula, né? Exato. E na IC, você acaba descendo para ajudar no ambulatório de tarde. Então, você fica na enfermaria de manhã, normalmente são grupos de 4, né? Então, fica 2
no ambulatório de manhã, 2 na enfermaria. E de tarde ficam uns 4 no ambulatório, né? E no transplante aí acaba dividindo um pouco mais. Tem interconsulta do transplante, que a gente avalia pacientes em fila. É bem legal, né? Chefes absurdos, né? Não, os chefes do transplante são excelentes. Tanto que você acaba, tipo, é uma coisa muito específica, mas você acaba gostando muito, né? Porque, assim, é muito clínico, então você vai ter, CMV, pós-transplante, você vê umas coisas clínicas e os chefes são muito bons, né? Assim, a discussão de altíssimo nível, então é bem, bem interessante. Depois a gente tem arritmia e marca-passo. Marca-passo a gente acaba tendo um pouquinho mais de avaliação eletrônica. Então, assim, a gente faz muito a rotina de quem é marca-passista mesmo, né? De quem trabalha com marca-passo. Tá. E isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco a gente. Eu acho que talvez se a gente tivesse um pouco mais de avaliação clínica, tipo pré-implante. A indicação do marca-passo. Exato. Até a gente tem também a agenda, né, do marca-passo clínico, que a gente chama, é o ambulatório de Brades, fazendo analogia com a do Dante. Mas que é muito difícil, né? Essa decisão. O grosso acaba sendo mais avaliação eletrônica mesmo. Então, assim, às vezes a gente sai saindo implantar muito bem, até porque a gente pega muito no PS, as Brades, né? Mas, assim, a gente faz muito bem a avaliação eletrônica, mas faz muito menos a avaliação clínica. Para indicação, quando que eu peço um teste ergométrico num paciente com BV2/1, quando que eu peço tal coisa. Mudou a diretriz e agora, o que eu faço? Então, isso a gente acaba tendo um pouco menos. O ambulatório da arritmia do INCOR é excelente, é um ambulatório riquíssimo, tem ambulatório de arritmia geneticamente geneticamente herdado, com a doutora Luciana, tem ambulatório com o doutor Darrier, que são médicos assim, excepcionais. E é um ambulatório mais tranquilo. Talvez acho que dos ambulatórios do INCOR seja o mais tranquilo em termos de volume. E a discussão é excelente. Então, todo dia tem discussão, todo dia eles param para dar uma aulinha para a gente. E a gente não passa na enfermaria da arritmia, né? A gente passa mais no ambulatório. Né? Só no final de semana, quando você está no marca-passo, você vê os pacientes. Normalmente, o que passa durante a semana é o fellow da arritmia mesmo. Depois disso, a gente tem 1 mês de UTI clínica, mês excelente. Você pega muita mão de balão intraórtico, que é o residente da clínica, da cardioclínica que passa. Você pega a mão de Swan-Ganz, aval pré-TX, pacientes realmente... Talvez sejam uma TI uma das mais graves do país, né? Sem dúvida alguma. Todos os pacientes... Teve época que era 10, 12 pacientes com balão intraórtico de 18, né? Que a gente estava falando. Tudo aguardando transplante. Fica aguardando transplante. Então, a gente pega muito essa parte pré-transplante. Na UCO, a gente pega coronárias agudas mais graves, com complicação mecânica. A gente só sobe supra e... Só sobe supra, ou CAT grave, com tronco de 95, instável. Então, assim, pega mão muito de paciente grave, né? E na UTI pós-operatória, que a gente chama de REC, que é a HOPE do Dante, né? Que acho que é de recuperação. Eu nunca soube significar REC. Eu acho que é de recuperação. Deve ser, né? Enfim. Mas são, se eu não me engano, 60 leitos. E as duas são 3 letras, né? REC e HOPE. As duas são 3 letras. Então, assim, são 60 leitos, se eu não me engano, na REC, em média, 20 na REC 1. 40 na REC 2. E a gente pega muito mão de pós-op, né? Tipo, são 10 a 12 cirurgias mais ou menos, contando com as congênitas. Pega muita mão de revasques, troca valvar, transplante pulmonar, né? O INCOR, tudo bem que é Instituto do Coração, mas tem uma parte da pneumo lá, uma parte da cirurgia torácica, uma parte da tromboendarterectomia. Então, toda quarta-feira tem cirurgia para HPTEC, né? De tromboendarteré. Então, a gente pega a mão, são cirurgias enormes, né? 5 horas de SEC. Que deve ver só lá, né? Assim, tromboendarteré é uma particular, talvez você veja um pouco, cara, mas eu acho que talvez no Brasil inteiro seja só lá, né? No Dante eu trabalho na UTI cardio do CIO, que é pós-op de cardíaca, assim, não peguei uma tromboendarteré até agora, até pra ter noção, né? Pego muita revasque, válvula, mas... Legal. Tromboendarteré, é uma cirurgia realmente, eu não tinha noção que era uma cirurgia tão grande, até saber que é 3, 4, 5 horas de SEC, né? Se o paciente chega realmente mais instável, com vasoplegia pós-operatória. Então, assim, você pega esse manejo de pós-op muito bom. E a gente acha que sabe, né? Na clínica, às vezes, a gente pega uns pós-op de não cardíacos, né? A gente fala, não, isso daí vai ser tranquilo. É outra coisa, né? Outra coisa. Outro padrão, sangramento de dreno. Então, a gente acaba pegando bastante mão disso, né, Zé? O que mais? Acho que, por enquanto, é isso. Interconsulta? Tem um estágio de interconsulta, estágio excelente. Talvez seja uma das grandes diferenças, né, da maioria dos lugares, porque a gente tem uma relação muito boa com o HC. Né? Então, por exemplo, o paciente no HC, na reumato, tem um paciente que eles querem que a cardio avalie, a gente vai lá ver. Né? Só atravessar a fístula, que a gente chama, né? E ir Chama fístula. É um corredorzinho. Uma passarela. Uma passarela que liga ICESP, INCOR e HC.
Instituto Central. Ah, que legal. Aí a gente roda lá no HC, então tem uma relação muito boa com as outras especialidades, com a reumato, nefro, avaliação pré-operatória de cirurgia vascular, Nossa, que vocês fazem no Dante, a gente faz bastante lá também, de outras cirurgias, tropo que subiu no pós-op. Bem de cardiologista hospitalar, né? Que é o que talvez muita gente trabalhe no futuro. Então, assim, a gente pega muita mão de interconsulta, tipo, aconteceu isso em tal hospital. O cirurgião chamou o cardiologista. E aí, resolve. É o que a gente acaba fazendo, Exato. né? Troponina alterou. E agora? O que eu faço, né? Qual o paciente que tem que ir para UTI dosar tropo e eletro no pós-op, né? Paciente tem que você citou no podcast anterior. Um derrame pericárdico da reumato. Às vezes ele está na reumato e eles chamam a gente para avaliar o derrame pericárdico junto, entendeu? Exato. Então isso é bem interessante. Endocardite bastante na clínica médica. Bastante endocardite. Nossa, teve um caso uma vez com miocardite por tóxico que um dos grupos pegou, interessantíssimo, um choque importante. Teve outro que estava no HC, que era uma paciente com uma tuberculose pulmonar com o pulmão assim, destruído, não melhorava com nada, e sede de fração de ejeção reduzida com IC perfil C. Uhum. Aí, não, tem que fazer pneumé, mas como vai fazer pneumé? Ela tá com dobuta, aí foi para ECMO, são casos bem interessantes que tem essa interface com outras especialidades, né? Esse é um ponto legal, né? Porque a gente tinha comentado até no Dante que a gente acaba sendo o clínico de tudo, né? Mas lá a gente acaba podendo ter essa troca com as outras especialidades. E também, a gente também responde como interconsultor. E o que é bem legal no sentido de vida real, né? Exato. Chamou por uma tropa. Cara, mas assim, é o dia a dia nosso, né? Que vão te chamar. É o que a gente tava falando antes. Você falou, às vezes eu peço, não, tem que tranquilizar o paciente. Não, isso daí é uma tropa, uma tinoca que subiu só por subir e paciente. É isso que eu penso. Essa interconsulta é um ponto positivo, né? Em relação, se a gente for comparar as duas, por a gente não ter esse hospital geral, a gente foge um pouco, né? Às vezes doenças clínicas que acometem o coração, a gente perde um pouco a mais. Por não ter esse contato. E o INCOR é só coração. Então, se você perguntar para a maioria das pessoas, só que como é muito perto, a gente só atravessa, então acaba tendo, né? Então, uma troca muito boa. Fora que os chefes são... Não, os chefes da interconsulta são muito bons. Doutora Dani Calderaro, aqui, doutor Bruno Caramelli, que inclusive é chefe da residência. Então, são pessoas que a gente consegue discutir em alto nível, né? E são pessoas preocupadas que vão ver os pacientes com a gente. Então, é muito interessante. E os outros 2 meses é de miocardiopatias e doenças da aorta. A gente tem na miocardiopatia o Dr. Fábio Fernandes, né, que é um nome muito grande, junto com a doutora Edileite, talvez os maiores nomes, né, de amiloidose do país. Nomes do país de miocárdio, né? Então sempre juntos aí nos eventos. Você vai procurar sobre amiloidose na internet, sempre aparece os dois. Já teve uma vez que eu vi um vídeo dos dois conversando. Muito a relação deles é muito boa, né? É um exemplo para seguir, né? Que junto tem a agregar muito mais do que... Sem dúvida, tem que ficar brigando aí. É o que a gente falou no podcast anterior. Você tá com pessoas boas ao seu lado, em qualquer lugar isso vai te agregar, vai te fazer ser melhor, fazer a outra pessoa melhor, né? Então e aqui a gente roda na cardio-onco. Talvez seja uma outra diferença também, que uma cardio-onco a gente roda no ICESP como interconsulta e no ambulatório da cardio-onco, né? São as 2 principais causas de óbito, né? Coração e câncer. Então, assim, essa interface é muito importante e vem crescendo cada vez mais, né? E a gente acha que cardio-onco é só tipo efeitos colaterais dos quimioterápicos. A gente sabe que não, né? Paciente que tem uma DAC e vai fazer 5-fluoracil, e aí, quais os cuidados que eu tenho que ter? Né? O paciente que tem uma FA e vai fazer, sei lá, qualquer tratamento, ou tem um câncer em acompanhamento conjunto. E é a interconsulta, né? Porque a interconsulta do INCOR, do estágio de interconsulta, ela é para o HC, para o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria, para o Instituto de Ortopedia, mas no ICESP a interconsulta, até onde eu sei, não atua. Exato. É a interconsulta própria da cardiologia do ICESP. Então, você vai discutir, o cara fez uma FA, é uma tropa que tocou no pós-operatório, essa discussão faz lá também, né? Perfeito. Então, apesar da interconsulta abarcar o HC inteiro, o ICESP especificamente a gente roda separado a interconsulta do... No mesmo mês? Não, é nesse... Não, é nesses 2 meses diferentes. Tem um mês só para interconsulta, que talvez seja um dos meses mais ricos do R4, porque é diferente do padrão, né? E tem são 15 dias, na verdade, atualmente, que a gente roda na interconsulta do ICESP, né? Que é num mês que a gente roda miocardiopatias e doenças da aorta. Tem então o ambulatório de aorta, né? Que, assim, tem uma interface muito boa com a cirurgia cardíaca, tem cirurgiões e clínicos discutindo o mesmo ambulatório. Então, esse paciente, talvez eu aborde antes, esse paciente talvez eu aborde depois. E a cardio geral, tem um conflito de interesse que eu gosto muito da área, né? Uma área muito clínica, talvez é o que eu siga de fellow.
tem miocardiopatia hipertrófica, amiloidose, muito igual ao miocárdio do Dante, né? Então é um estágio extremamente interessante também. Doenças bem diferentes, né? Exatamente, doenças muito clínicas, né? É o que a gente tinha falado no podcast anterior do Dante, que o cardiologista é um clínico, né? Então quando a gente tem interface com outras especialidades, eu acho muito legal. Beleza. E acabamos os estágios? Acho que foi. Foi 3 meses de UTI a 1 mês de férias. Foi miocardiopatias e doenças da aorta, 2 meses. E CTX, arritmia marca-passo. A gente está esquecendo. Interconsulta. Cardio-onco entre miocardiopatias. Mas acho que foi tudo, né? E não tem estágio eletivo, então? Não tem estágio eletivo. Igual do Dante, é o que a gente... Acho que vai ser a mesma opinião que a gente falou no podcast anterior. A maioria das pessoas não ia aproveitar, mas, por exemplo, teve a Melina, que foi R igual, ela queria muito fazer isso avançada e transplante em Dallas, no Texas, né? E ela teve que usar as férias dela para ir para lá. Ah, não sabia. Ela acabou, talvez, tirando um pedaço das férias no TX, né? Mas acabou tendo que fazer isso. Então, assim, vale a pena que ela tá lá hoje, né? Exatamente. Ela tá fazendo fellow lá. Ela continuou lá? Tá fazendo fellow lá agora. Que legal. Foi com o marido e tudo, casou e foi pra lá. Eu falei, pô, volta pra cá. Green card e tudo mais. Animal. E, cara, na minha época ainda tinha, né? Eu acho que é uma coisa bem válida, assim, até porque, putz, que nem vocês comentaram antes. Nossa, se... Por exemplo, ergospiro, rehab, que é uma coisa que eu acho que a gente poderia. A gente não tem cardio do esporte, por exemplo. Não tem cardio do esporte. A gente não roda. Tem no Incor, né? Mas a gente não roda. Então, são oportunidades da gente poder rodar nesses estágios aí, né? Que são. E em serviços legais. Diferentes, né? Também. Na minha época, teve gente que foi para Stanford também, por exemplo, que tinha uma parceria do Incor. Depois aí acabou miando, mas aí tinha Madrid, Barcelona, Porto. Então tinham várias opções aí de lugares interessantes para você conhecer. Acho que isso foi muito pós-pandemia, né, Zé? Que acabou diminuindo, as pessoas estavam cansadas na pandemia, queriam fazer estágios para ficarem mais... Aí falar, não, vamos tirar estágio optativo de vez. E é uma bala, né? Só um adendo aqui. Eu tinha me aplicado para Stanford também, e ia ser no último estágio da residência. Então... Cara, mas assim, é um absurdo de caro, assim, né? Pra você fazer na Tem Califórnia. que pagar um estágio também? Não, além... estágio não. Morar mas, cara, um mês só lá. morar um mês lá, em Palo Alto, assim, cara, absurdo de caro. Aí já, como um mero você residente, ganha bem né? na residência, pô. O dinheiro é bom da residência. É um grau de fora. convênio com bolsa junto, né? Se isso fosse possível, Exato, seria muito bom. seria Muito legal. pesado, muito pesado. Então, você tem que se programar muito bem, mas acabei fazendo de 15 dias na Rehab, 15 dias no ergométrico, que foi tranquilo para acabar a residência com chave de ouro. E outra, ergospiro é uma coisa também que a gente não tem muito... Então, se rodar na Rehab deve ser excelente, né? A gente não tem nenhuma mão, né? Agora também não pega nada da Rehab. No estágio de prevenção, roda poucos dias na Rehab. Entendi. Poucos dias. Acaba pegando mais do que a gente na nossa época, né? Mas a gente via o quê? Ergospiro quando a gente tava na IC para aval para TX. Era isso, era o que a gente sabia. Ergospiro de doente, né? Ergospiro não para... Para prescrição de exercício, alguma coisa do tipo, né? Avaliação pré-participativa e tal. Pré-participação, exato. E como é que fica a relação dos plantões agora, Will? Então, no R1, a gente dá plantão de Cinderela no pronto-socorro, né? Que aí a gente não tem direito a pós-plantão. E até meia-noite? Até meia-noite só na sala de emergência. E ficam só 2 residentes responsáveis pelos pacientes internados. No pronto-socorro. Que é bastante, né? A gente sabe que é bastante. Assim, não tem como descansar. São 2 residentes para 40, 50 leitos. De noite a gente fica responsáveis também pelos residentes da... E depois da meia-noite ainda cardíaca. Isso. Pelos pacientes da cirurgia torácica, da pneumo, da congênita, a gente fica responsável à noite. Então, assim, são 2 residentes para todo mundo que está internado no pronto-socorro. Chama muito, Will? É ruim o plantão? Assim, o plantão é nem tanto, puxado. né? Pneumo, congênita, nem... Os que dão problema são os da cardio mesmo. Os da cardio. Bicho, instabilizou, o paciente estava em C perfil, você piorou, leva para a sala de emergência. E depois da meia-noite você fica responsável pela sala de emergência também, esses mesmos 2, né? Mas sim, no pronto-socorro a gente tem muito assistente, né? Assistentes bons, assistentes novos agora, né? Tipo você no Dante, tem o Zé agora, tem... colegas meus que fizeram residência comigo que estão dando plantão lá. Então esse plantonista, ele também fica responsável por esse residente que está nas enfermarias, né? Não, Então no PS. No PS, só no PS. Tá. Ficam 5 plantonistas aí à noite com os residentes. Entendi. Então legal, é bastante.
E o residente não tem aquela obrigatoriedade de evoluir como se fosse uma UTI, evoluir noite, evoluir intercorrência, mas então nessa parte burocrática é um pouco mais tranquilo. Agora tem bucho, né? Agora tem bucho, isso daí, então, antes não tinha, era censo, proibido, passagem, né? Depende de onde você estiver, né? Scout, bucho, passou... Como que a gente chamava na polícia? Scout, né? Era Scout. Era Scout. No Dante é passagem de plantão. Acho É que bem normal. que não tem o nome, né? Isso não é nome. Tem que inventar um nome, então, pra quem Tipo for bucho. entrar no Dante, por favor, mudem Invente o um nome, nome. inventem o nome como bucho, Scout. Acho muito... Bucho não tem nada a ver, mas é fácil de falar. Mas por quê, né? O HC usa bucho também? HC usa Não é bucho. coisa do HC. Né? Enfim, então são 3 plantões diferentes. Um plantão no PS, um plantão como Cinderela, no pronto-socorro, e um plantão de enfermaria. Esse plantão de enfermaria é um pouco mais burocrático, né? Fica mais responsável pelas admissões, né, na enfermaria. Então, pacientes que internam eletivo para implante de marca-passo, para troca de gerador, para cirurgia de troca valvar, para cirurgia Depois de do horário revascularização. comercial, né? Exato. Porque se chega durante o horário comercial, as equipes vão ver, mas Isso. chegou às 8 da noite, 9. Até 5h30 é da equipe do dia. Então, por exemplo, eu estou rodando na válvula, chega um paciente para internar da válvula, até 5h30 eu que vejo. Porém, a partir das 5h30 é o plantonista já. Essas internações que vêm do pronto-socorro ou internações eletivas? Não, Eletivas. Então, em média, vai umas 5 por dia. Domingão que tem mais. Domingão No dia é de clássico. internar. 10 marca-passo para implantar, 5 troca de gerador. Nossa, bastante. É bruto. E pelas intercorrências, que acaba tendo muitas vezes, né? Depende do seu pé, né? Se tem um pé um pouquinho mais frio, tem mais intercorrência. Mas, assim, a gente também tem um chefe que responde por intercorrências. por intercorrências com a gente. Então, intercorrências mais tranquilas... Um chefe só da enfermaria. Um chefe só para enfermaria. Então, intercorrências mais tranquilas, a gente vai lá e consegue resolver. Mas se a gente precisa de um suporte, tem chefe para fazer o suporte. E a gente tem uma boa relação com os R4, né? Então, quando a gente é R3, a gente desce lá, tem uma vaga aí na UCO, na UTI, pelo amor de Deus, tem um paciente dando ruim lá, tem uma vaga aí, a gente conversa, consegue com tranquilidade. Isso é uma coisa que não dá para reclamar da residência. Pode ser um ponto bom, pode ser um ponto ruim, dependendo de como que você vai discutir, mas sempre vai ter alguém para você discutir, sempre vai ter um chefe. Isso, não vai ficar no aperto, entendeu? É que nem você falou no podcast anterior do Dante. Sempre que você quiser discutir com algum chefe, você vai ter alguém para discutir, entendeu? Sempre. No pronto-socorro, na UTI, na UCO. Você pode ter um pouco de autonomia, se for um caso mais tranquilo, pode. Mas eu sempre recomendo, falo, cara, discute com o chefe, vê o que vocês acham melhor. Duas pessoas pensando, a chance sempre de comer uma bola é exato, sempre. E nos plantões do R4 muda completamente. E quantos são no R1? Em média, 4 a 5 plantões por mês. Agora, muito mais tranquilo que a nossa época, né? Porque agora, como é só residente, não tem mais o estágio, então os plantões se dividiram igualmente pelos 52. Antes era a mesma quantidade de plantões, praticamente pelos 28, tirando os do PS, né? Exato. Mas Cinderela e enfermaria era só residente que fazia. Agora então, diminuiu bem a... Diminuiu bem. De plantão. Metade. Metade, na minha época eram uns 60, 65 plantões. Acho que agora R3. são uns 40 e pouco. Dá uns 4 a 5, a gente não dá plantão nem PS e, obviamente, férias. Então, são 4 a 5 por mês e em 9 dá em torno de 40 a 45 plantões no R1. O jogo virou, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Venha pro Encore. Está aí, né? E no R4... Tem minoria aqui, eu vou ficar quietinho. Hoje não é seu dia. Hoje não é meu dia. Outra vez era o Marcos e ele do... O Marcos é meio vira-casaca. Marcos vira-casaca, né? Fez cardio no Dante, mas foi fazer remo no Incor. Mas eram os dois contra mim. Não, os dois Dante, que o Dante não sei o que. Agora somos nós. Né? Aguenta. E no R4 a gente dá plantão basicamente em UCO e UTI. A gente não dá plantão na REC, que é a RUP de vocês, né? O UTI pós-operatório à noite. São plantonistas... Só UCO e UTI. São plantonistas contratados. E a gente só dá na UCO e UTI grande. São 2 plantonistas na UCO grande, 2 plantonistas na UTI grande. Nas outras ficam 2 chefes com menos leitos, mas que eles respondem também pelas intercorrências. Tipo, deu uma intercorrência na UCO ou na UTI. Quem vai decidir junto é o chefe. Tem um paciente do PS para subir. Quem vai decidir se vai subir, que horas vai subir, como vai subir, vai ser o chefe. Exato, assim, isso é até bom, porque o Tira o peso residente, do residente, ele não faz nada burocrático, assim, nesse ponto, né? Administrativo. O burocrático faz, preenche papel, normal, como todo médico no sistema público de saúde. Mas a parte de gestão de leitos, isso aí não fica nada com o residente. É sempre com o chefe. Resolver Opa, BO, né? a responsabilidade tudo do assistente. Conflito com família. Assim, Isso, a gente sempre escalona chama assistente. Isso é bem legal, que tá sempre alguém presente. Sim. E aí acabam ficando 2 na UTI e 2 na UCO. Isso. Então, Fica 9 leitos para cada um em média. Né? Sendo que é isso. Acaba tendo 4 residentes de plantão no R4, no R3, né? Que é um enfermaria, um Cinderela e 2
no PS E 4 no Isso. no E dá em R+. média também 5 plantões por mês. Então, no um Dante plantão tem uma com queda mais qualidade, drástica. né? É um plantão com mais qualidade, você consegue A casa descansar se fechada, der, ali tem um isso. máximo de pacientes. No PS o máximo até faz. Daqui a pouco estão fazendo beliche. Aqui deve ser que nem no Dante, né? Quanto mais Normal. colocando gente pra dentro, né? E no Encore é mais. Na UTI e na UCA é mais tranquilo, né, Zé? Eu acho que é isso dos plantões. Né? É isso, Em torno acho que é isso, de 5. A gente plantões. não dá plantões, obviamente, na UCO. Ó, e por que acaba ficando um pouco mais plantão 5 a 6? Porque a gente não dá plantão nem na UCO, nem na UTI, nem na REC, nem nas férias. Então todos os plantões são em 8 meses, não em 12, né? Que aí roda Tá, da aí plantão quando nesses tá meses nesse... acaba ficando um pouquinho mais Então apertado. fica um pouquinho mais de plantão no R4, mas um plantão mais tranquilo, que nem o Zé falou mesmo. Sem né? dúvida. Cara, e aí em relação à possibilidade da gente fazer um mestrado, que nem o Matheus comentou que dá para fazer um mestrado profissional lá, como é que funciona no Incor? Cara, no Incor a gente não consegue fazer mestrado durante a residência, né? Mas os chefes são sempre muito dispostos quero fazer um doutorado em tal estágio. E outra, você pode, ou em tal unidade. A gente pode fazer o fellow daquela unidade e já engatar um doutorado junto, né? É o que Muita gente fez faz, isso. né? Muita gente faz isso, né? Então, vou, sei lá, fazer Você fez Atero, vou fazer Atero de fellow e junto eu já começo o meu doutorado. Mas durante a residência realmente não tem como. E a gente tem uma mania de fazer doutorado direto lá no Incor, Exato, né? A gente acaba não fazendo mestrado. Não sei Mas eu achei porquê. muito legal a história do mestrado profissional. Muito, durante a residência. E ainda né? uma coisa que agrega, que traz de volta pro serviço, isso assim é muito legal. Muito legal. Ajuda tanto quem está fazendo o mestrado profissional, quanto o serviço que forneceu o mestrado profissional. Isso, melhor que isso, não Cara, tem como. super duas mãos. né? E quem gosta de parte acadêmica, O fazer o residente que mestrado. gosta, né? Exato. Exatamente. Claro. Exato. Sempre tem que gostar. Tem gente, eu quero fazer doutorado. Mas por que você vai fazer doutorado? Pra Você ter tem o um título, objetivo para ter o título de doutor? Ele só não pode se calma. complicar, né? Igual em tudo, assim, pro residente de cardiologia, até se ele quer buscar pesquisa fora do mestrado, Sim. mais dentro ali dos institutos. O foco durante a residência de cardiologia é aprender cardio, né? Se você prejudicar o seu Total, desempenho, exato. prejudicar seu estudo em casa, que às vezes já tem um tempo limitado pra gente no R1, É bastante não limitado. compensa, né? Não Porque compensa. senão- O A foco é- hora de aprender cardio é ali. Exato. Pesquisa você pode dizer depois. Exato, até porque tem muita gente que fica, quero fazer doutorado, que nem você estava comentando. Pra quê? Você não vai ser um médico melhor, Não vai. assistencialmente falando, Não vai. porque você tem doutorado. É, não mais necessariamente parte isso. acadêmica, né? E tudo Perfeito. bem, eu gosto de pesquisa. Então, além da assistência na minha vida, eu quero ter 70% de assistência, mas eu quero ter 30% fazendo pesquisa, eu quero estar dentro da universidade, eu quero ser um professor, eu almejo carreira acadêmica, ser um livre docente da universidade, alguma coisa. Beleza, aí você tá certo, vai lá. super Exatamente. Mas vou fazer por fazer, porque tá todo mundo fazendo, né? Não vale a pena. Não vale. Vai, Quem já vai fez, quebrar a cara. quem gosta. Vai quebrar a cara. Fazer Não por fazer compensa. qualquer coisa na sua vida. Eu vou fazer tal coisa. Porque, tá todo mundo fazendo, deve ser bom. Vou fazer a prova do título de técnico. Não, calma, tem sentido pra você agora? Tem, então faça. Não tem. Então não faça, ué. Não é Exato. porque tá todo mundo fazendo que você vai ter que fazer, né? Zé? E, bom, então a gente faz mais o doutorado lá, né? Direto, E tem bastante opção ali, o pessoal é bem aberto. Mas é pós-residência. Exato. Né? E até só um detalhe, assim, a USP, não sei se vocês chegaram a ver, mas liberou uma opção de você fazer um doutorado durante a graduação. A graduação agora tem. Que loucura, né? Isso é Era um sensacional. doutorado. Um doutorado, cara. Cara, eu não tenho maturidade até hoje. Não, brincadeira, mas assim, é uma coisa super louvo quem topa, mas é uma coisa super difícil, né? Difícil. Acho louvável Durante a faculdade aí. de medicina, mas quem consegue, né? Fazer a Eu não faculdade de medicina. conseguiria. Eu não conseguiria. Eu lembro de programas de mestrado, né? Não, o Durante- Unifesp tinha, eu acho que o HC tinha também. Mas eu agora, mestrado, doutorado, eu dentro... realmente não sabia. Mas É bastante. E você comentou Will, dos fellows, né? Que a galera geralmente engata um fellow e desse fellow às vezes já emenda uma pós, né? Um doutorado. E aí, lá também a gente tem a possibilidade, como é que funciona essa parte do fellow? Eu acho a possibilidade de fellow muito interessante. Entra muito no que a gente falou. Muita gente fala, tô cansado, não quero fazer fellow. Quando vê, já tá todo mundo inscrito em algum fellow, inclusive eu. Então, assim, o fellow eu acho que agrega bastante, principalmente ou para procedimento ou para aprender mais sobre aquilo ou possivelmente fazer um doutorado. Então, a gente tem fellow muito parecido com Dante, tem fellow de métodos gráficos, Atero, tem fellow de válvula, fellow de eco, arritmia com eletrofisiologia invasiva e marca-passo, só arritmia clínica.
Então, sim, tem inúmeros fellows disponíveis, né? Acho que de todas as especialidades, né, como no Dante, a gente também acaba tendo Tem tudo, tem tudo. tudo, né? Não, acho que Exato. não tem nada que não tenha um fellow. A diferença do fellow, então, que é uma coisa que eu não sabia antes, é que o fellow, ele não ganha dinheiro de bolsa de residência, a maioria, né? Exato. Então, acho que isso é um ponto interessante da gente falar. Tem que se programar, Tem né? que se programar. Não, eu acho que eu nem comentei lá, talvez seja uma diferença, que o Dante ele tem mais vagas de residência, né? Até para um cardio intensivo Quando tem acaba- residência. Legal isso. Cardio intensivo não tem no tem Incor, residência. por exemplo. Cardio intensivo. Mas tem um fellow. Não. Por exemplo, tem, tipo, Você tem da só o UCO, ou só de UTI, ou só de UTI pós-operatória. Não é tudo junto. Entendi. Lá no Dante é tudo junto, é o de cardio intensivo legal. e tem bolsa, tem a residência. isso é muito né? legal. Igual Bem do legal. Eco também tem residentes que ganham bolsa e hemodinâmica também. No Incor são 2 anos cada fellow. Então, 2 anos de UTI clínica, 2 anos de UCO e 2 anos de REC. Né? Exato. Se eu não me engano, acho que é isso. Separados, E né? não ganha bolsa, né? E não ganha poucos bolsa. ganham, como IC transplante, hemodinâmica Hemodinâmica ganha agora bolsa, tá ganhando e só. E acho que só, Acho que exato. só. Entendi, interessante, né? Por que será, né? No... A força política do HC do Incor é muito grande, grande, não, né? mas nunca, acho que é falta de vontade, não sei. Não Isso sei, daí, não sei. Melhor não se comprometer. Talvez. No Eco do Dante tem metade das vagas residência também, por exemplo, e metade das vagas de De complementação lá. De complementação. Sem bolsa. Na verdade, paga até, né? A Exato, maioria dos exato. fellows do Mas Incor paga pagam. pouco, né? Paga pouco, é um valor mais simbólico, irrisório. mas acaba pagando em vez de receber. Entendi. E também a gente também acaba tendo a prova. Você acabou de prestar, né, Will? A prova aí. A prova, durante a gravação, ela está sendo na quarta-feira, dia 12. Ainda não rolou? Não rolou ainda, 13 Então, de dezembro. Tipo amanhã. Exato, Você amanhã. tá aqui. Exatamente, eu estou aqui. Vai ser amanhã a prova, então a maioria dos fellows do Incor são por meio dessa prova, né? E tem alguns que é só entrevista, então está aberto para todo mundo, não é só do Incor. Então acaba ficando mais gente do Incor, mas tem muita gente do Dante, de outros lugares que faz também, assim como no Dante. Né? Claro. É pela Escola de Educação Permanente, né, da Exato. USP, mas alguns ainda são fellows, por exemplo, o fellow da emergência lá do Incor não está vinculado com essa prova, é uma prova mais uma entrevista, uma coisa mais um tete-a-tete. Isso. Da hemodinâmica é separado também, não é? Como é de residência, eles fizeram a prova agora, domingo, junto com as outras Já R+, foi a especialidades, com a prova de R1. Mas Só que tem vaga outra prova também? pra Agora emo? tem outra prova de emo, que é a prova do fellow. Então, basicamente, são 6 vagas de emo no Incor, 4 ou 5 de residência e 1 ou 2 de fellow, entendeu? Então, são 2 provas separadas. Então, a de residência faz com R+, especialidades e residências normais, R1 de clínica, enfim. E tem uma prova do fellow que faz junto com a gente, normalmente a maioria eco, arritmia, são essa prova unificada da maioria. Mas, por exemplo, miocardiopatias e doenças da aorta, aterosclerose. A aterosclerose entrou na prova geral. Tem algumas que é só entrevista, né? Pronto-socorro, só entrevista. Né? Boa. E até tem algumas diferenças que a gente tem, por exemplo, estava falando, a gente não roda, né, na enfermaria, da hemodinâmica, ou pelo menos não rodava, né? Agora eles estão tendo um pouco mais contato, né? Mas a gente não tem um ambulatório da hemodinâmica, Não, por exemplo. é ambulatório ou da atero, da coronária, que é quem angioplastou, quem fez revasc, quem ficou em tratamento clínico, é todo mundo discutido pela mesma pessoa, né? Os dois institutos dividem a coronária de maneira diferente, né? Exato. Ao invés de deixar tudo junto também, Não, a poderia... gente também, não sei se ainda tem, mas tinha um ambulatório da UCO, da coronária aguda também. Ainda tem, mas tá Ambulatório agudo. É verdade. Mas é que é mais para ambulatório da UCO. pesquisa, os pacientes que Os ficam mais para pacientes com de pesquisa. alta. O cara foi de alta da UCO, mas ele precisa ter ele não tinha vínculo nenhum com o Incor, ele fica nesse ambulatório. Entendi. né? Poderia ser encaminhado para coronária, mas tem muito também de pesquisa, Atualmente, protocolo. Tá encaminhando. Eles estão dissolvendo esse ambulatório, pelo que eu ouvi falar, até para... E o fellow da UCO também tem um ambulatório de pesquisa que ele está atendendo, que a gente não roda também, e o fellow da UCO acaba tocando. E outra coisa que a gente não comentou é o ambulatório da angina refratária. Excelente. Dentro da aterosclerose, a Dentro gente da tem atero de angina refratária. toda quarta-feira de manhã Legal. com o Dr. Luiz Goldak, que talvez seja um dos maiores nomes de Nome muito angina grande. refratária do mundo, né? Exato. Talvez. Então é bem interessante, assim. Casos desafiadores. Casos desafiadores, lesões desafiadoras, Não tem o que pacientes fazer. desafiadores, e eles conseguem melhorar a qualidade de vida, né? Com medicação, às vezes tenta fazer, abre um CTO, por exemplo, para melhora de sintoma, né? Aquele vasinho lá que não serve para nada, mas só tá dando angina, vai lá, balona. Ranolazina, e entre vabradina, e entre Alopur- aquelas outras coisas. É, Alopurinol, mas faz mesmo Sim. alopurinol. Revascularização a laser, ele tinha um protocolo de revascularização a laser, é bem Bem legal. interessante, né? Bem interessante. Um grande ícone também.
Bom, e aí a gente já comentou das subs, do mestrado, dos plantões, da residência, do processo seletivo. Eu acho até que a gente já comentou do eletivo também. Acho que a gente acaba encerrando já, né? Acho que, deixa eu ver se a gente esqueceu de alguma coisa aqui. Acho que não. Vocês lembram de algum outro ponto? Acho que é isso, né, Matheus? Acho que... Pontos fortes, viu? Tem algum? Ele tá usado hoje, né? Ele tá usado. A gente edita depois, relaxa. Depois que acabar a gravação, a gente conversa com ele direitinho. Cara, pontos fortes. Eu acho que assim como a gente falou no Dante, as pessoas que estão com você, tanto seus chefes quanto seus R iguais, né? São amigos que eu vou levar para minha vida, né? Então, meu grupo são médicos excelentes e pessoas excelentes. Estágios, tem muitos estágios muito bons. Aqui eu quero falar do pronto-socorro, não é porque o Zé está aqui, o Zé é assistente de pronto-socorro. A arritmia, o ambulatório da arritmia é excelente, o ambulatório da válvula também sensacional, mas a gente acaba aprendendo em tudo, né? E é isso, mais ou menos o que a gente falou, quando você está perto de pessoas boas, então assim, é diferente você ler a diretriz do que você discutir o caso com alguém que escreveu a diretriz, né? Exato. Então, você ter essa oportunidade que o Incor e o Dante às vezes te nem concorda com o que oferecem. está escrito lá, né? Às vezes Exato. ele nem concorda com o que escreveu. Ele, não, essa parte não fui eu, não concordei Mas a muito, votação, a galera votou que é 2B, é 2B. Para mim é 2A, mas... Então, isso é muito interessante, né? Então, essa oportunidade que a Incor e Dante dão pra gente é excelente, né? Volume alto de doente. Volume né? alto de doentes. Acho que isso é uma das coisas. Volume alto, recurso, alguém para discutir, cara. Acabou, né? Acho que é a tríade perfeita, assim. A gente reclama muito do volume, né? Mas a gente reclama de muita coisa também. A gente fala, putz, não tô conseguindo estudar, mas a gente olha para trás. A gente vê agora a prova do TEC, né? Claro, tem o curso do Cardio Papers para ajudar, mas assim, a maioria de quem é do Incor e Dante foi aprovado. Então, mesmo que você não tenha estudado focado, por você estar no ambiente muito acadêmico, você acaba sendo aprovado. Né? Exato. Claro que isso não é régua, métrica nenhuma para falar que é um bom cardiologista ou não, né? Isso não. a gente sabe que não. Mas é uma métrica que a gente pode usar, né? Então, a maioria da gente, absorvido por grandes serviços fora, então a gente consegue, né, Matheus, trabalhar networking, trabalhar em grandes serviços pós-residência. Então, isso daqui eu acho que... Portas que podem se abrir boas aqui abre em São Paulo. muitas portas, né? Exato. Muitas. Até quando você vai com... quem me indicou para... Voltei, sei lá, para o Rio Grande do Norte. Quem me indicou foi o Dr. Fulano, que era chefe e tal. Você já tem outra visão, né? Isso é normal. E acho que até para fechar, a residência é uma grande vitrine, né? Em que... Pro bem ou pro mal. Isso. Então, perfeito. Ou você vai se queimar e também isso vai ser levado depois, as pessoas, sei lá, não vão te chamar, não vão lembrar de você. Ou você vai ser uma pessoa benquista, lembrada. E, cara, são 2 anos que a gente dá um gás para formar uma boa imagem, adquirir bastante conhecimento também, né? Então, deem um gás aí nesses 2 anos quando vocês entrarem, né? Tanto na clínica quanto na cardio, obviamente. Mas acho que o network que você vai fazer, tanto profissional quanto pessoal, você leva para a vida na residência. Né? E não pensar nisso... E só fazer o que você tem que fazer o mínimo, já é suficiente. Né? Já é estudar, se importar com o caso, discutir com seus colegas. Isso você não é lembrado negativamente, né? Já é mais suficiente. Já é suficiente. Puta, isso já ajuda 500%. Já. Ou mais. Pra não ser um personagem, né? Personagem. Hashtag personagem. Aquele que você chega no plantão, você vê e fala, putz. Não acredito que esses... Tô brincando, não existem esses residentes. Não, imagina. Vocês veem que existem em qualquer lugar. Qualquer galera. lugar. Qualquer lugar. Incor, Unifesp, Sírio, todos os lugares qualquer aí. lugar. Mas é isso. Então, Will, Matheusão, obrigado. Se quiserem fazer as palavras finais aí, cara. Zé, a gente que agradece a oportunidade de falar das 2 talvez maiores residências, né? Acho que fico muito feliz de estar aqui com você discutindo sobre isso. É um tema que a gente gosta muito, né, de falar. Agradecer ao Matheus pela parceria e pelas brincadeiras também, que eu acho que isso acaba deixando tudo mais dinâmico. Eu acho que é isso. Matheusão, Obrigado, Zé, pela valeu. oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da minha casa, comentando do Incor. Foi uma experiência muito boa, essa troca de... E qualquer coisa estamos à disposição, né? Qualquer coisa estamos à disposição. Quem quiser te achar aí, Will... Meu Instagram é Batawilliam, o Instagram da 12x8, que a gente faz parte, né, Matheus? Que é uma plataforma de cardiologia, onde a gente discute cardiologia de maneira acadêmica e de maneira muito prática, né? E tem o Instagram do Matheus. É Matheus _ Prata, o da 12. Inclusive, a gente deixou alguns easter eggs aqui de uns episódios do 12. Exato. Quem pegar, a gente nem comentou no meio, só pra ver quem pegou as referências. Isso, e depois vocês mandam pra gente qualquer coisa. Galera, obrigado aí pela participação. Obrigado foi muito você, bom. Zé. Cara, foi muito legal conhecer também melhor o serviço do Dante, que eu não tenho essa vivência. E com certeza eu vou depois pegar seu contato, pegar algumas ideias lá no Pronto Socorro também. Também, quando quiser conhecer o Pronto Socorro do Incor, as portas estão abertas aí.
E espero que você me convide para conhecer o Dudente de novo aí. Claro, porque já tá convidado. A minha Faz primeira tempo, gasometria, a minha primeira gaso foi na Liga de Cardio lá no 2º ano, cara. Caramba, faz um Plantão tempinho, noturno, Zé. faz um tempinho. Era o Hugo, que era um cara do marca-passo aí, que nem sei se ele Belote? tá... O de Oclinhos, mineiro. Não sei, ele é de Goiás. Então é esse aí. Não, Talvez figura seja demais. esse. Tá lá até hoje. E hoje é um dos maiores casos de eletrofisiologia do país. Que legal, De velho. ablação. E fez acho que até um episódio com vocês, né? Fez. Mas depois a gente conversa. Eu também acabei vendo. Bom, galera, então, meu muito obrigado para quem assistiu a gente até aqui. A gente fica por aqui. Na próxima, a gente, quem sabe no ano que vem, a gente volta para atualizar aí, caso tenha mudado alguma coisa aí. Vamos Fica de ver, portas vamos ver, abertas com também. certeza. E, galera, meu muito obrigado. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. gente. Obrigado. Tchau, tchau.